Deus seja louvado, irmãos. Amém. Amém. Glória a Jesus, aleluia. Queridos, vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo a palavra de Deus que está no livro de Lucas, no capítulo 19. Nós vamos iniciar aqui no versículo 28. Aqui vai falar sobre a entrada do nosso Senhor Jesus em Jerusalém. Toda a glória pertence a Deus. Então vamos ler com a ajuda de Deus. E, dito isto, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. E aconteceu que, chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está defronte, e aí, ao entrar, acharei preso um jumentinho em que nenhum homem ainda montou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar por que o solta, assim lhe direis: porque o Senhor há de mister. E indo os que haviam sido mandados, acharam como lhe disseram. E quando soltaram o jumentinho, seus donos lhe disseram: por que solta o jumentinho? E eles responderam: o Senhor há de mister. E trouxeram-no a Jesus, e lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima. E indo, ele estendia no caminho as suas vestes. E quando lá chegavam perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz nos céus e glória nas alturas. E disseram-lhe, dentre a multidão, algum dos fariseus: Mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhe: digo-vos que, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: ah, se tu conhecesses também, ao menos nesse teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão e te estreitarão de todos os lados, e te derrubarão a ti e os teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da sua visitação. Vamos ler até aqui, irmãos. Glória ao nome do Senhor Jesus. Queridos, aqui já no versículo 28, nós percebemos aqui, irmãos, que o nosso Senhor, ele ia caminhando adiante e subindo a Jerusalém. Glória a Deus. Então, esses versículos, irmãos, ele como está aqui escrito, ele acaba descrevendo, né, a entrada triunfal do nosso amado Jesus Cristo lá em Jerusalém. E, embora que o Senhor Jesus, irmãos, não fosse aceito como Messias pelos judeus, né, ali principalmente ali, a maioria dos judeus, eu falo a maioria porque a minoria já estava aceitando. Então, vejamos aqui que, ainda que eles não aceitavam nosso Senhor Jesus como Messias, irmãos, a entrada do Senhor Jesus, ela foi realmente maravilhosa, ela foi triunfal, por isso que fala a entrada triunfal de Jesus, né? Ela foi triunfal, visto que os ramos, as palmeiras, né, que eles estavam tirando ali, agitados, que eles estavam com a palmeira na mão, agitados, e colocavam no chão, glória ao nome do Senhor. O que isso significava, amados? Como nós lemos aqui, ó, se vocês verem aqui, no versículo, quando ele chegou aqui, ó, versículo 29, quando ele chegou lá perto de Betfagé e Betânia,
ali no Monte das Oliveiras, e ainda ele mandou 2 discípulos. Isso aqui é interessante. Ele mandou 2 discípulos dele. Na verdade, não sabemos, não está escrito em nenhum evangelho qual seriam esses 2 discípulos. Mas, irmão, penso por mim que tinha 3 discípulos que eram muito íntimos do Senhor Jesus, que era Pedro, João e Tiago. Irmãos, eu não estou dizendo porque na Bíblia não está escrito, tá bom? Mas 2 deles foram usados, né? Creio que muito provável seria, talvez, Tiago e João, mas isso não está escrito na Bíblia. Isso eu falo pela intimidade que eles tinham ali. Pedro também era íntimo, mas ali eram 2 discípulos irmãos. Mas isso aqui, irmãos, não é o relevante, não é o importante. O importante é que são 2 discípulos. Cristo sabe quem que foi. Bom, então ele mandou dizer lá no versículo 30, né? Que era para eles ir na aldeia e lá, e ao entrar vai achar ali um jumentinho. Então vejamos aqui, irmãos, nesses versos aqui, que na entrada, antes de Jesus já falar que para eles pegar esse jumentinho, nós estamos falando sobre a entrada triunfal de Jesus. O nosso Senhor Jesus, a sua entrada, irmão, ela representou um cumprimento da palavra de Deus, que eu gostaria de mostrar para os irmãos, para nós abrirmos lá no Antigo Testamento, no livro de Zacarias, no capítulo, vamos ali, no capítulo 9, versículo 9. Olha só a entrada triunfante. E creio que também vai estar quer ver? Em Jeremias também está. Mas vamos em Zacarias. Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Diz assim a profecia. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumentinho, filho de uma jumenta. Perceberam, irmãos? Glória ao nome do Senhor. Então vejamos aqui na palavra de Deus, né? Justamente nesse esse acontecimento, e então nós vemos aqui que cumpriu, porque todo mundo pensava que o Messias era rico, assim, materialmente, que ia sentar no trono, ia vencer, e não foi assim, irmãos. Nosso Senhor Jesus, ele veio humilde, nasceu numa manjedoura, só que ele veio para vencer, venceu o maligno, e ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e ele é glorificado, não é verdade, amados? Então vejamos bem aqui a palavra de Deus, né? Então nós vemos aqui, irmãos, que aqui no capítulo, no versículo 29 de Lucas, voltando aqui no versículo 29, nós vemos aqui que está escrito assim, ó, e aconteceu que chegando perto de Betfagé e de Betânia, a um monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, como eu falei agora há pouco. E essa cidade, Betfagé e Betânia, as aldeias, né? Elas, na verdade, eram umas aldeias pequenas, muito próximas, né? E glória ao nome do Senhor Jesus, ali a entrada de Jericó a Jerusalém. Irmão, vocês lembram de Betânia, que era a cidade natal ali oh meu Deus, de Lázaro, que morreu, não é verdade? Lázaro acabou morrendo, o Senhor ressuscitou. Então, ele era aqui de Betânia. Isso aí está escrito no livro de João, no capítulo 11, versículo 1, você vê lá. Não vou nem abrir aqui, tá, meus amados? Mas, enfim. Agora, irmãos, nós vamos ler aqui do versículo 30 ao 34. Glória ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. No versículo 30, diz assim: Jesus dá uma ordem aos seus 2 discípulos. Ide à aldeia que está defronte, e aí, ao entrar, acharei preso um jumentinho em que nenhum homem ainda montou. Soltai e trazei. Lembra de Zacarias, capítulo 9, versículo 9? E se alguém vos perguntar por que soltais, assim lhes direi, porque o Senhor o há de mister. E indo o que havia sido
mandado, esses dois discípulos, acharam o que lhe disseram. E quando soltaram o jumentinho, seus donos lhe disseram: por que solta o jumentinho? E eles responderam: o senhor administra. Irmãos, veja que esses discípulos amados, vamos entender por que que o Senhor Jesus pediu para soltar aquele jumentinho. Porquanto, irmãos, naquela época, era muito comum entre os líderes religiosos e políticos pegarem emprestado por algum tempo, né? Pegar assim emprestado algum pertence. Justamente o jumentinho já pertencia a alguma pessoa. Mas aquilo lá, irmão, seria assim, um curto período. É emprestado. É para se devolver de novo para o seu dono. Então vejamos que o Senhor Jesus também, irmãos, ele foi considerado como um mestre, um líder, né? Ele era, você vê que até o próprio, ali no João capítulo 3, Nicodemos, um dos príncipes, reconheceu que Cristo era mestre também, e vindo de Deus, e fazia obras maravilhosas. Então vejamos que ele também era reconhecido como um mestre, como um líder. Louvado seja Deus, né, queridos? Então, nós vemos aqui que também a mãe do jumentinho, o jumentinho era um potrinho, vamos dizer assim, nunca foi montado, e a mãezinha dele também foi requisitada. Se nós vamos ver isso aqui um pouquinho melhor, mas depois eu vou mostrar para vocês, né? Glória a Deus. Você pode ver que nós acabamos de ler agora Zacarias capítulo 9, versículo 9, que está ali também. E nós vemos que essa profecia, ela cumpriu. Zacarias capítulo 9, versículo 9, cumpriu nesse dia, quando Jesus entrou triunfalmente lá em Jerusalém. E ainda diz assim, que o rei, né, que está em Zacarias 9, versículo 9, que o rei virá a ti. Ele virá como? Humilde, montado sobre um jumento e sobre um porco. Bom, criada de jumento. Então, vejamos bem, irmãos, essa profecia, ela já se cumpriu. Então, amado, assim que Jesus fez, já no versículo 35, olha só, trouxeram-no a Jesus, e lançando sobre o jumentinho as suas vestes, e puseram em cima. E indo ele, estendia um caminho as suas vestes. Quem que lançou essas vestes ao Senhor Jesus ali, no jumentinho, sobre o jumentinho? Irmãos, vejam bem, não foi dois discípulos que foram buscar o jumentinho? O jumentinho não tinha sela, não tinha nada, certo? Então foram os dois discípulos e a multidão que estenderam as suas vestimentas. Então esses discípulos estenderam a sua vestimenta, a multidão também, louvado seja Deus, eram uma... O que é a vestimenta? Lembra que os vestidos... tinha os vestidos, tinha a túnica, então era isso, era roupas, né? A vestimenta seria um vestido, uma roupa que ficava em cima de uma outra roupa. Então eles tiravam esse vestido, lógico, tinha uma roupa embaixo, claro, né? E com esses vestidos, irmão, eles estendiam, né? No caminho das suas vestes, e era uma forma de quê? De honrar o nosso Senhor Jesus, honrar o nosso mestre, o nosso Salvador, o Rei da Glória, pois ele honrava, tinha reconhecimentos, glória a Deus, e era tudo, irmão. Glória a Deus. Tinha também ali, irmão, suas palmas na mão, e o povo fez isso quando também isso aconteceu quando o Jeú, ele foi aclamado o rei de Israel. Vamos dar uma observada lá? Vamos no livro de 2 Reis, no capítulo 9, versículo 13. Vamos ver o que também está escrito ali. 2 Reis, capítulo 9 e versículo 13. Toda honra e glória pertence ao Senhor, nosso Deus. Que diz aqui a palavra do Senhor. Aqui fala bem claro. Então
se apressaram, tomando cada um a sua roupa, puseram debaixo dele, mas no mais alto degrau, e tocaram a trombeta e disseram: Jeú reina. E aqui nós vemos que Jesus também foi reconhecido, glória a Deus, e como um rei também, ele entrou triunfalmente, glória ao nome do Senhor Jesus, e nós vemos aqui no versículo 37, que quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começaram a dar louvores a Deus em alta voz por todas as maravilhas que tinham feito, dizendo: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Santo Deus, que obra linda, né, irmãos? Vejamos aqui que enquanto o Senhor Jesus, o nosso Salvador, ele transpunha o Monte das Oliveiras, glória a Deus, e começar a descer, irmãos, para Jerusalém, a multidão dos discípulos, a multidão de discípulos, irmãos, aquela multidão dos discípulos estava louvando a Deus por todas as poderosas obras que Jesus tinha feito, que Deus usou de Cristo, né? E ele tinha feito, eles tinham visto cegos enxergar, mortos ressuscitar, expulsar demônio, curar os enfermos, enfim, muitas maravilhas. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, querido, vamos ver aqui que no próprio Evangelho de João, glória ao nome do Senhor, ele acaba relatando que Jesus acaba de fazer um milagre de ressuscitar Lázaro lá em Betânia, não é verdade? Glória ao nome do Senhor Jesus, que era um dos mortos ali em Betânia. Isso é perto do ponto onde foi a entrada triunfal do nosso Senhor Jesus. Você vê isso aí já no versículo 1 e 2 ali, você vai ver que era muito próximo. Vamos conferir isso, inclusive, lá no livro de João, no capítulo 11, versículo... Vamos lá, João, capítulo 11, glória ao nome do Senhor Jesus, e vamos achar aqui no versículo 44. Olha o que diz aqui, ó. E o que fora defunto, que é Lázaro, saiu, tendo as mãos e os pés ligados, com faixa o seu rosto envolto num lenço, e disse-lhe: desligai-o e deixai-o ir. Então, aqui você vê que Jesus fez esse grande milagre na vida de Lázaro. Se você ler do primeiro verso ao 44, que é muito extenso, eu só fui no 44 aqui, mas se você ler o primeiro verso também, né? Estava enfermo, um certo Lázaro de Betânia, pertinho onde Jesus desceu triunfalmente ali, que ele estava bem perto dessa aldeia, Betfagé e Betânia. Louvado seja Deus. Irmãos, também nós podemos ver uma passagem no livro de Salmos 118, versículo 26. No livro de Salmos, capítulo 118, versículo 26, está escrito assim, ó. Vamos abrir aqui. Glória a Deus. Olha que diz aqui a palavra. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Nós vos bendizemos desde a casa do Senhor. Cumpriu, irmão. Cumpriu esta profecia também. Zacarias, capítulo 9, versículo 9, Salmo 118, versículo 26. Veja, irmãos, essa passagem é messiânica. Foi Cristo, a passagem falando do nosso Senhor Jesus. Além disso, irmãos, eles acabaram acrescentando a palavra rei. Glória a Deus. Jesus é o rei da glória, né, amado? Acrescentou a palavra rei, citada nas escrituras lá no Antigo Testamento, né? Mostrando que acreditava que Jesus era o Messias. Então, irmãos, claro, porque se eles estão aqui, ó, voltando para Lucas, no capítulo que nós estamos, 19, e nós vemos aqui que o Senhor, aqui, ó, que ele disse aqui, ó, no versículo 38,
Bendito o rei, olha, ele acrescentou o rei que vem em nome do Senhor, paz ao céu e glória nas alturas. Meu Deus do céu, que coisa mais linda. Olha o reconhecimento dos discípulos, da multidão que estava vendo, que viu os milagres de Jesus, que viu. Então, eles creram sim que Cristo é o Messias. Glória ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, é aquela parte que foi uma minoria dos judeus que creram. Nem todos creram, né? No Senhor Jesus. Amados, no versículo 40, versículo 39 e o 40 diz assim: E disseram-lhe entre a multidão alguns dos fariseus, os líderes, né, amados? Mestre, repreende os teus discípulos. Jesus vai responder no 40, dizendo: Digo-vos que, se esses se calarem, as próprias pedras clamarão. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, então nós estamos percebendo aqui, nesse versículo 39, que os fariseus, os líderes que estavam ali nas sinagogas, aqueles que estavam ali liderando, eles disseram para o Senhor Jesus para que repreendesse os seus discípulos. Olha que absurdo, irmãos. Por quê? Porque, por que eles estavam falando isso, irmão? Porque eles mesmos estavam entendendo que repetir o Salmo 118, que eu li agora para você, é o que eles estavam repetindo. Tudo que eles estão falando aqui nesse versículo 39, 38, e ainda foi acrescentado o rei, aqui está escrito o rei, já eles estavam querendo, né? Que eles estavam vendo que esse povo estava confessando que o Senhor Jesus é o Messias. Glória ao nome do Senhor. Então, eles estavam entendendo isso, né, irmão? Que Jesus era o Messias, que era o rei de direito de Israel. E Jesus, então, deu uma resposta para esses fariseus, aqui conforme está escrito na palavra de Deus, glória ao nome do Senhor, que ainda que os seus discípulos, aqueles discípulos que estavam clamando por ele, irmão, se calassem, Deus tornaria a verdade conhecida de uma outra forma, irmão, de uma outra maneira. Glória a Deus. Por isso que ele falou: as pedras clamarão. Quer dizer, se aqueles discípulos parassem de clamar, imediatamente Deus iria tomar uma outra medida, mas que tinha que ser necessário, glória a Deus, o nome do Senhor ser glorificado, tinha. Então, mesmo que fosse necessário fazer um milagre, Deus iria fazer isso. E hoje nós vemos, irmãos, nos dias de hoje, que muitos daqueles não clamaram mais, mas hoje Deus pôs uma nação na terra de gentios que somos nós, e agora não somos mais gentios, porque Cristo nos comprou com seu próprio sangue, hoje somos considerados, enxertados como filhos de Deus através do nosso amado e Salvador Jesus. E hoje nós somos esta geração eleita, o povo de Deus, o nosso coração foi transformado num coração de carne, aonde Deus iria escrever os seus mandamentos, a sua lei, e hoje está dentro do nosso coração. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo. Somos guiados pelo Espírito Santo. Irmãos, somos guiados desde que cada um de nós deixamos que o Senhor nos guie. E Ele nos ensina através da Tua palavra, Ele nos transforma, muda o nosso ser, faz nós termos um caráter cristão, um caráter que possamos, então, fazer a vontade de Deus e o nosso Pai se alegrar com cada um de nós, porque não somos mais deste mundo, desse mundo de pecado, dessas trevas. Agora somos da luz, somos comprados pelo sangue de Cristo Jesus, portanto, hoje cada um de vocês são filhos da luz. Nós temos agora ensinamentos do nosso Senhor, temos a doutrina do nosso Senhor e temos os conselhos e a sua palavra que está acima de todas as coisas. Guardam, irmão, todos esses conselhos em nome de Jesus. Guarda esses conselhos. Agora aqui, irmãos, nós vamos ver uma passagem
Glória a Deus nas alturas. E diz aqui nessa passagem, no versículo 41. E quando, chegando e vendo a cidade, chorou sobre ela. Quer dizer, Jesus foi chegando, o Senhor Jesus viu a cidade e ele chorou por cima dela, chorou muito. E aí, olha o que Jesus vai dizer. Ah, se tu conhecesse também, está falando com Jerusalém, hein? Ao povo de Jerusalém, ao menos nesse teu dia, que é hoje, nesse teu dia, que a tua paz pertence. Cristo é o Rei da paz. Olha só, que a tua paz pertence, mas não reconheceram Jesus. Mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Então, daqui para frente, foi encoberto aos teus olhos. Não vou mais manifestar. Irmãos, no versículo 43, ele diz o porquê que está encoberto aos olhos. Porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos, olha aí, ó, já não tem uma paz eterna. No momento ele tem uma paz momentânea. Como nós aqui no Brasil, irmão, nós temos uma paz, mas não é uma paz eterna. Pode surgir alguma guerra, pode surgir alguma coisa, a gente não sabe. Então, nós estamos gozando hoje de uma paz momentânea, mas vocês viram o que está acontecendo em outros países. Tinha a paz, de repente acabou a paz. Agora, quem vive em Cristo Jesus, ele tem ou ela tem essa paz que é perene, é eterna. Tanto que quando nós formos recolhidos para Cristo, iremos em paz com o nosso Senhor, estaremos reinando na paz celestial. Glória ao nome do Senhor. E aqui o Senhor está dizendo, mas agora está encoberto aos teus olhos. E como eu disse, por quê? Porque dias virão sobre ti que os teus inimigos te cercarão de trincheira e te sitiarão e te estreitarão por todos os lados. O que vai acontecer com Jerusalém? Aí tem o versículo 44. Olha só o que vai acontecer. E derrubarão a ti e os teus filhos. Quer dizer, então vai haver uma guerra e vai matar teus filhos, porque se é derrubar, vai matar o próprio judeus e os seus filhos, que é as gerações, né? Que dentro de ti estiverem. Jerusalém era cercado, irmão, por muros. O que está dentro de Jerusalém. E não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não lhe conhecesse templo da tua visitação, o templo da tua visitação. Lembra do templo? Até o templo foi destruído. Pedra sobre pedra foi derribado, tudo foi destruído. E aonde aconteceu isso? No ano de 70, depois da morte da crucificação de Jesus e a ressurreição, no ano 70, foi invadido Jerusalém e ali foi uma devastação, tanto, irmão, que esse templo foi destruído e até hoje não existe templo. Existe um muro da lamentação lá em Jerusalém. Não existe o templo ainda. Estão querendo fazer o terceiro templo, claro, né? Então vejamos aqui que o Senhor Jesus, irmão, ele já havia chorado diante do sepulcro de Lázaro, que isso você pode ver no capítulo de João, capítulo 11, versículo 35. Aqui, Jesus já chorou ao pensar em sua outra paz com Deus e vem por meio da fé que é em Jesus Cristo. Irmão, glória a Deus. Todos que têm fé com Jesus Cristo têm paz com Deus. Essa fé, ela nos traz paz com o nosso Deus, com o nosso Senhor Jesus. É uma paz eterna, duradoura, para todo cristão que ama ao nosso Deus e ao nosso Jesus. Ou seja, você quer paz na tua vida, irmão? Quer paz na tua vida, irmã? Então tenha paz por meio da fé em Cristo Jesus. Tá bem? Vamos dar uma olhada a isso lá em Romanos, capítulo 5. Vamos lá em Romanos, no capítulo 5. No primeiro verso já vai dizer isso. Olha só o que diz aqui, ó. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a verdadeira paz de todo cristão e de toda cristã.
Essa é a verdadeira paz. A paz terrena não é a paz. Vocês podem ver, irmãos, que vocês dentro de casa, às vezes estão em paz, depois tem um momento que tem tribulação, não tem paz, é uma briga, briga de família, briga de irmãos e assim por diante. Essa paz não é essa que Jesus está falando. A paz verdadeira é quando o crente se converte para Jesus Cristo e para o nosso Deus, e aí, por meio da fé, você consegue a paz com Deus, porque você foi justificado pelo sangue do Cordeiro, do nosso Senhor Jesus. Hoje, irmãos, por isso que as nossas saudações, nós falamos assim para os nossos irmãos. A paz de Deus. O outro responde amém, claro. Irmãos, presta bem atenção. E a paz com Deus é outra história. Por exemplo, precisamos ver se também estamos em paz com Deus e depois nós passarmos a transmitir a paz de Deus para com nossos irmãos. Porque se você está transmitindo a paz de Deus para alguém, é porque você tem a paz com Deus e você abençoa aquela pessoa. Diz a paz de Deus, meu irmão. Amém, irmão querido. Deus te abençoe. Agora, tomamos cuidado que se você também não tiver a paz com o teu irmão, você também não tem paz com Deus. Por quê? Porque a palavra nos ensina que nós devemos perdoar os nossos irmãos para que Deus perdoa também as nossas ofensas. Então, você quer paz com Deus? Tenha paz com seus irmãos também, tá bem? Irmãos, é claro que tudo tem uma exceção, porquanto, às vezes, o teu irmão não quer paz com você, por falta de entendimento. Você procura paz, mas às vezes a pessoa não quer a paz com você. Então, querido, fica tranquilo, fique em paz, porque Deus viu o teu coração, que você quis restaurar uma paz, mas, infelizmente, o coração dessa pessoa não está preparado, ela não entendeu, não conheceu verdadeiramente o Evangelho. Ou, se conheceu o Evangelho, está ignorando o Evangelho de Jesus, porque se está ignorando, é porque existe orgulho no coração, e quer as suas próprias decisões. E aí é onde que vem o pecado e as ofensas da pessoa. Então, amados, só que Deus é tão bom, maravilhoso, que aquele que procura a paz, ele está livre, ou ela estará livre perante o Senhor, e a outra pessoa que não quer a paz, ela, por enquanto, vai estar um pouco numa situação delicada, até que ela acorda e vê que realmente está preso. Isso traz amargura, traz angústia, traz tristeza, e o inimigo aproveita muito, igreja. Aí vem a ação maligna. Com licença, amados. Aí vem uma ação maligna, que o inimigo fica colocando na mente da pessoa, não, não aceita não, que não sei o quê, e a pessoa, então, ela vai se fortalecendo nesse rancor, e no fim pode vir uma enfermidade, aí tem que ir, irmão, com todo respeito, tá? Tem pessoa que guarda mágoas, guarda tantas situações assim, que daqui a pouco ela vai tomando remédio, não consegue dormir mais, e acaba até tomando mais remédio. Daqui a pouco vai parar num psicólogo, vai depois piorando a situação. Tem coisas que é até mais grave ainda. Irmãos, os remédios, eles são paliativos, eles vão ajudar a controlar, mas cura mesmo, irmão, vem de Jesus Cristo. Estou falando para os espirituais. Haverá pessoas que vão ignorar isso. Ah, tem a medicina para cuidar. Glória a Deus que tem a medicina para cuidar. Mas antes da medicina, nós temos Deus para nos libertar. Agora, precisamos então, amados, entender que a limpeza, nós temos que fazer todos os dias o exercício de limpar os nossos corações. Se você um dia recebeu uma ofensa, você tem que chegar esse dia, limpar as suas ofensas, não deixar que isso brote em teu coração, porque pode trazer consequências mais graves, situações difíceis, tomar remédio, viver abaixo de remédio. Irmãos, eu nunca vou estar dizendo aqui, por favor, que senão alguém pode pensar, mas está pregando contra o remédio. De jeito nenhum. Muito pelo contrário, os remédios vêm das árvores, vêm das coisas que Deus criou, né? Vêm de plantas medicinais e assim por diante. Mas, irmãos, quem tem conhecimento da palavra de Deus, como você tem conhecimento da palavra de Deus, a cura vem de Cristo. Ele é que é poderoso para purificar a nossa alma, o nosso corpo, a nossa mente e o nosso espírito.
é o sangue do Senhor Jesus. Mas por que que tudo isso vai acontecendo? Porque nós não prestamos atenção nisso e tomamos razões e fazemos muita coisa que às vezes desagrada a Deus, as nossas atitudes. Por isso que nós temos que ter consciência, irmão, cada momento orando e vigiando para ver o que nós falamos, o que nós fazemos e assim por diante. Então, queridos, em nome de Jesus, vamos tomar bastante cuidado a respeito de tudo isso, tá bem? Então, veja, irmãos, voltando aqui nessa passagem, no versículo 41 e 44, nós vejamos aqui, irmãos, como Jesus ele tinha chorado por Jerusalém, porque Jerusalém a maioria ali, né? Eles rejeitaram essa paz de Deus que viria através de Jesus, uma paz eterna. Você vê que interessante, nós temos essa paz, mas nem todos gozam dela, irmão. Isso que é triste. Se cada cristão observasse isso, gozaria mais dessa paz. Por que tem tanta confusão no meio de nós? Por causa disso, irmãos. Falta de conhecimento. Mas glorificado seja o nome de Deus, que esses conhecimentos estão chegando. Agora, não é só falta de conhecimento, e a falta de humildade também. Porque quando a pessoa não é humilde, ela passa por cima de tudo isso aqui e continua na confusão. Mas aqui, Jesus, ele chorou muito por Jerusalém, porque eles estavam gozando de uma paz incompleta, que é uma paz terrena. E Jesus estava dando uma paz completa, que é uma paz celestial, é o reino da glória de Deus. Queria durar para todo sempre. Mas, irmãos, eles não provaram isso. Eles não acabou não aceitando essa paz. E aí vocês viram que esse evento depois de 70 anos, Jerusalém foi sitiada. Jerusalém, os romanos entraram lá dentro e destruiu tudo, matou, dizimou, matou judeus, matou os filhos dos judeus, o templo foi destruído, as pedras foram jogadas, irmãos, tudo foi para a água abaixo, tá? Por causa do quê? Por causa da incredulidade. Irmãos, temos que tomar cuidado com a incredulidade. A incredulidade é terrível, tá bem, meus amados? Então, muitos daqueles judeus não abriram seus olhos. Glória ao nome do Senhor Jesus. Eles não abriram os seus olhos para ver o Senhor Jesus como Messias. Os líderes cheio de inveja e de rancor, os olhos cegaram. Queridos, aqui um bom momento para cada um de vocês refletirem, tá bom? Filhos, se os seus olhos estão cheios de ódio, o seu coração tem ódio, você terá dificuldade de ver obras de Deus. Então, temos que tomar muito cuidado, tá bem, meus irmãos? Nós temos que ter amor, paciência, suportando um ao outro, e assim a gente vê a glória de Jesus, as obras de Deus, e o momento certo para Deus operar na vida de muitas pessoas. Vamos dar uma olhada no primeiro, perdão, segundo, deixa eu ver aqui, eu quero achar antes, para falar com você, tá bem? Glória a Jesus. Glória a Deus. Toda honra e glória ao nosso Salvador Jesus. Deixa eu achar, meus amados, para que depois fica fácil para vocês, tá bom? Deixa eu ver se está aqui em 2 Coríntios ou Colossenses, mas eu acho que é 2 Coríntios. Olha aqui, irmão. Olha o que aconteceu aqui no 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Nos quais o Deus deste século cegou. Quem é o Deus desse século? O nosso adversário. Os entendimentos dos incrédulos. Você viu ali que muitos daqueles judeus, os escribas ali, os fariseus, eles eram incrédulos. Então, o diabo cegou os seus olhos, olhos espirituais, tá? Que é os seus entendimentos. Foi cegado
Por quê? Por causa da incredulidade deles, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, o evangelho não resplandeceu na vida desses fariseus, desses escribas, dos sacerdotes, dos anciãos daquela época, e assim por diante. Tá bem, irmãos? O sumo sacerdote não resplandeceu por quê? Porque o diabo cegou o entendimento de todos eles. Por isso que ele falava lá, repreenda os seus discípulos, porque ele estava recitando o Salmo 118, versículo 26. E Jesus falou que se eles calassem, as pedras clamariam. De qualquer forma, o evangelho de Cristo teria que ser anunciado. E anunciou, queira ou não queira, está aí a palavra do Senhor, está aí o reino de Deus no meio de nós, e aqui o nome de Deus está sendo glorificado. Glória e glória ao nome do nosso eterno Deus. Então, amados, voltando aqui à palavra do nosso Senhor, nós vemos aqui, então, glória ao nome do Senhor Jesus, que esses escribas, né, esses fariseus, eles não reconheceram, voltando a dizer para vocês, que eles não reconheceram a vinda do nosso Senhor, o nosso Senhor como Messias. Eles não reconheceram. Tratou Jesus como fosse qualquer um homem. É claro que alguns deles sabiam por causa do tratou como homem, mas sabia que era, porque os milagres que Deus fazia na vida de Jesus é maravilhoso, né? Então, eles não aceitaram Jesus nesse tempo deles, eles não aceitaram Jesus de jeito nenhum, a sua visitação e a oferta da salvação. O que Jesus veio fazer aqui na terra, amados? Ele veio trazer a oferta da salvação para todos, ali em Jerusalém, em Israel e para nós. E essa oferta está até o dia de hoje, o reino dos céus. Jesus trouxe a sua graça. Oh, meu Deus do céu, que coisa mais maravilhosa. Queridos, agora medite aí, somos privilegiados não porque nós merecemos ou porque nós achamos que merecemos. Longe de nós isso, mas foi puro amor de Deus, não foi, irmãos? Que ninguém imaginava que ser salvo e agora somos. Glória ao nome do Senhor Jesus. Agora, querido, nós vamos ler aqui sobre ali os mercadores sendo expulsos lá do templo. Aqui no versículo 45 ao 48 diz assim: entrando no templo, começou a expulsar todos que neles vendiam e compravam. Jesus dizendo: está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizeste dela polvis de salteadores, quer dizer, de ladrões. E todos os dias, olha que obra linda, Jesus, olha só ele fazendo o seu ministério, não cansava. Todos os dias ensinava no templo, nas principais sacerdotes, mas eu vou ler de novo aqui que eu errei, perdão. E todos os dias ensinava no templo, mas os principais sacerdotes e os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo. E não achava meio de fazer, porque todo o povo pendia para ele, que é o nosso Cristo, escutando, glória ao nome do Senhor Jesus. Querido, então nós vemos aqui, irmãos, nesse versículo 45, 46, que ali era o pátio, né? Ele estava ali no pátio dos gentios e num complexo ali do templo. E que os animais, ali tinha os animais que faziam para o sacrifício, eu já falei isso para vocês lá em Marcos, né? No livro de Marcos, que Jesus, já no livro de Mateus, ali, se você pode ver, que Cristo expulsou aqueles mercadores, fez a limpeza. Marcos também, no capítulo 11, está escrito ali a purificação do templo, porquanto aquele povo vendiam, né, irmãos? Eles estavam vendendo os animais com preço, inclusive um preço bem absurdo. Estavam ganhando, né, irmão? Eles estavam tendo um comércio, por isso que eram ladrões, porque eles cobravam aquilo que não era real, estava cobrando muito mais. Se está cobrando a mais, é porque
está obtendo um dinheiro à parte, né, amados? Eles estão tendo, por isso que fizeram Covid de salteador, de ladrões. Bom, irmãos, nós vamos dar uma olhada, vamos ver lá no livro de Isaías, no capítulo 56, versículo 7. Vamos dar uma olhada lá? Isaías, capítulo 56. Versículo 57. Queridos, tudo isso que nós estamos vendo aqui da vida de Jesus, vocês transferem para a vida de vocês. Porque você vê aqui como que nós temos que olhar a nossa vida, vigiar, para que nós possamos andar na luz da palavra de Deus, viu, meus queridos? Nós temos que andar. Olha o versículo 7. Também os levarei ao meu santo nome, perdão, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Olha lá no templo. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Aí vai esses homens e eles então começam a negociar os animais, começam que seriam feitos por sacrifício, quer dizer, começa uma oferta manchada, tem suborno, tem roubo, tem dinheiro envolvido nessas coisas todas. E aí, irmãos, nós vemos aqui que isso aqui era para ser o correto. No Isaías 56, versículo 7, era o que tinha que acontecer em Jerusalém, mas eles corromperam. Eles corromperam. No dia do Senhor, quando Cristo estava lá, esses homens eram corruptos, salteadores, cambiadores, e assim por diante, né, amados? Então, vejamos aqui que Jesus, ele falou que ali deveria ser a casa de oração, e não covil de ladrões. Irmãos, isso é um assustador, não é verdade, amados? É bem assustador. Sabe por que é assustador? Porque tem que ser um lugar que é somente Deus adorado. Tem que ser somente coisa do Senhor. E eles, então, ali se aproveitaram. Ai de quem fizer isso, amados. Ai de quem fizer isso. Misericórdia. Também nós podemos ver isso em Jeremias, livro de Jeremias, capítulo 7, versículo 11. Vamos lá em Jeremias, capítulo 7, versículo 11. Olha o que diz aqui, ó. É, pois, esta casa que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores e aos vossos olhos, eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Aqui até é mais claro. Olha aqui, ó, no tempo de Jeremias, a corrupção de novo. Olha o que aconteceu. Irmãos, o Senhor disse que ele mesmo tem visto isso. O Filho de Deus não estava lá em carne e osso e ele não viu tudo isso, irmãos? Jesus viu isso, por isso que ele está dizendo aqui, eu vou repetir esse versículo aqui, ó. Pois esta casa que se chama pelo meu nome, que é onde está lá o templo, uma caverna de salteadores, quer dizer, era para ser o templo de louvor, de perfeição, só que a finalidade mudou, virou uma caverna de salteadores, quer dizer, cambiadores, vendendo preços altíssimos, lucros, dentro do templo, quer dizer, dentro não, né? No pátio ali do templo. E diz, aos vossos olhos, aí olha que diz, eis que eu mesmo, quem? O próprio Jesus, Deus, aqui é Deus falando, mas Deus Filho é Deus também. Eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Jesus estava lá. Pronto. Aqui nós vemos isso. Bom, glória ao nome do Senhor. E terminando a palavra, irmão, nós vemos aqui que isso aí foi um tempo de uma corrupção, irmãos. Nós estamos vendo que esse tempo que Jesus estava ali era um tempo de uma corrupção da nação e aí tinha esse sistema aqui, podemos dizer aí, ó, tá os escribas, tá os fariseus, os saduceus, né?
estava ali os sacerdotes. Então, era um sistema religioso. Veja bem, eles estavam tudo ali unido, faziam as coisas, então virou um sistema deles, humanos, religiosos. É isso que acabou, né? Que estava ali e que Deus iria julgar esse sistema religioso. Amados irmãos, glória ao nome do Senhor Jesus. Aqui vai chegar um dia, as denominações, glória a Deus, porque tem denominação séria, tem denominações sérias para com Deus, mas existe alguns que são corruptos, que acabam, né, se usufruindo das ofertas, de algumas coisas que possam acontecer. Irmãos, o que estou dizendo aqui não é atacando ninguém, estamos dizendo a palavra de Deus. Se é naquele tempo de Jesus teve, e o que vocês acham nos dias de hoje? Vai ter ou não vai? Claro que vai, irmãos. Tá bem? Então, veja bem, mas há denominações religiosas que são sérios com Deus. Deus conhece o coração das pessoas, de cada pessoa, tá bom? Todas haverá sempre algum que possa, né, irmãos, se desviar do Senhor, isso sempre existe, mas não é assim que nós vamos ver. Aquele que se desviava, você vê que Jesus tinha 12 discípulos e Judas se desviou. É um escândalo, foi um escândalo, claro que foi. Espalhou todo mundo. Quem que imagina? Jesus já sabia, mas imagina a cabeça de todos aqueles discípulos tão sérios diante de Deus e de Jesus. E como é que Judas foi cometer uma coisa dessa? Ele se desviou, né? Então, irmão, aqueles que possam estar dentro de algumas denominações sérias diante de Deus, mas a pessoa está já com seu coração corrupto, tudo, irmãos, fica tranquilo que o Senhor faz limpeza. Você viu que Jesus mesmo falou, né? Um de vós é o diabo. Todos se constrangeram naquele momento. Mas o próprio que estava sendo mostrado por Jesus, ele não se constrangeu de modo nenhum. Como todos perguntavam, Senhor, sou eu, Senhor, Senhor, Senhor. Jesus não respondeu para ninguém. Não, não é você, não é você, não é você, não é você. Ele não falou nada. Ele ficou só em silêncio. Aí vem Judas e fala, sou eu, Senhor. Porque Judas tinha que falar, irmão. Se Judas não falasse, todos iam saber. Judas falou, sou eu, Senhor. Tu o disseste. Pronto, já entregou. Mas os outros não perceberam. Jesus falou um pouco mais lá, mas Judas percebeu. Então, meus amados irmãos, naquele tempo que o Senhor Jesus estava lá, irmãos, aqueles líderes, eles iriam passar pelo juízo de Deus. Claro que ia, né? Então, veja. E qual foi o juízo que passou ali naquele tempo? Foi o cativo, irmão. Ali no ano no ano 70 depois de Cristo, todos os judeus, né, sofreram cativos e perderam ali a Jerusalém, a nação foi invadida. Bom, enfim, né? Agora, irmão, tendo Jesus observado essa corrupção no templo, que é uma corrupção dentro do templo, claro que é, irmão. Meu Deus do céu, os líderes ali, os cambiadores, tudo ali, misericórdia, né, amados? Então, isso aí claro que era uma oposição contra o nosso eterno Deus, porque não é isso que o Senhor nos ensinou. Nós temos uma vida espiritual, né? Então, a nação iria, sim, sofrer uma fase do juízo ainda maior, e foi o que aconteceu lá no ano 70. Queridos, e aqui nós estamos hoje aprendendo com esta palavra. O que Jesus está nos ensinando aqui? E nós, irmão, como que nós estamos nos dias de hoje? Muito bem. Hoje nós estamos dentro da graça de Deus, nós estamos com a paz com o nosso Deus. Espero que todos estejam em paz com Deus e que todos também tenham paz com seu próximo, até com teu inimigo, se for possível. Tem coisa que às vezes não é possível, não por causa de você, mas por causa do outro. Você sabe aquela história? Quando um não quer, dois não faz. Então, às vezes, você procura a paz com alguém por algum motivo e a pessoa não aceita. Sinta-se em paz com Deus
porque Deus viu o teu coração e sabe o teu sentimento. Essa é a paz que nós devemos ter, tá bom, amados? E nós hoje, tudo que vocês fizerem dentro da casa do Senhor, irmãos, veja bem, nós somos o templo de Deus, mas nós precisamos ter um templo, uma igreja para a reunião de todos nós. Por que a reunião de nós? Porque é aí que é a nossa oportunidade de compartilhar o nosso amor um com o outro, para que na nossa união podemos, na mesma fé, louvar a Deus, cantando hinos para o Senhor, orando, todos juntos, orando. Vamos dizer assim, olha, uma reunião de uma igreja aí, 200 pessoas, 300 pessoas, 20 pessoas, 10 pessoas, depende do tamanho da igreja, vamos dizer assim. Mas só o fato de todos se reunirem com a mesma mente, com o mesmo espírito, para honrar a Deus, para louvar a Deus, cantando, salmodiando, orando, testemunhando, tudo para a glória de Deus. Isso significa a união, o amor. Agora, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, que às vezes o inimigo faz que um irmão se desentende com o outro e estão na mesma congregação, mas não estão com a paz entre si. E se saúdam, paz de Deus, amém. Mas aquilo torna-se ironia, tá certo? Isso acaba sendo até hipocrisia, porque é fingimento, não é a verdade. O que nós devemos fazer? Sempre que possível, limpar os nossos corações. Deus já limpou os nossos pecados através do sangue de Jesus como justificado, mas isso não quer dizer que você não peque. Você continua pecando, como eu continuo pecando. Qual é o nosso pecado? Às vezes, por medo, acaba mentindo, ou por um momento de nervoso, acaba falando palavrão, ou por um momento de alguma fraqueza, acaba furtando alguma coisa. Você sabe que isso existe. Ou se existe, meu Deus. Às vezes, por causa de um falatório, toma medidas incabíveis e começa assim os nossos erros, nossos pecados. E como que nós vamos limpar o nosso coração? Se vier alguma coisa contra o meu irmão, eu descarto com amor, eu repreendo aquele que está me trazendo essa notícia. Repreender não quer dizer que você vai machucar ele, como muitos gostam de fazer. Não. Reaprender. Vamos mostrar, irmão, isso não condiz à palavra de Deus. Se essa pessoa comete isso, ela realmente está fora, mas não cabe a mim e a você. Com amor, vamos ensinar. Então, irmãos, isso se for particularmente entre vocês, cada entre na família e assim por diante. Então, queridos, vamos vigiar. Com isso, a gente limpa o coração. Tem pessoas que gostam de trazer fofoca. Trazer fofoca é você dar lado para o diabo. Por quê? Porque essas são as mensagens de Satanás. É mostrar a nudez da vida alheia, é trazer pecado para dentro de uma igreja, para dentro de uma pessoa, e assim contaminando os membros do Senhor. Mas a palavra de Deus, ele é puro santo para nos santificar. Bem-aventurado quem está na palavra de Deus, porque aquele que ouve o que o Espírito Santo diz às igrejas, porque o que o Espírito Santo diz à igreja é a palavra de Deus, é ensinar. Quem faz isso está sendo purificado e santificado na palavra de Deus, que está em João, capítulo 17, onde Jesus diz, não lembro se é o versículo 17 também, Pai, santificai-o na verdade. Tua palavra é a verdade. Irmãos, você quer ser santificado, irmão? Você quer ser santificado, irmão? Então, ouça a palavra de Deus e as pratica em tua vida. Desta forma, você será santificado. Haverá transformação, mudança. E olha, irmãos, vocês não se assustem, não.
Porque, infelizmente, temos que... não é infelizmente, é felizmente e infelizmente, porque tem pessoas que acabam não aceitando, dá uma pena. Queridos, cuidado, que nós estamos nesse corpinho aqui, estamos sujeitos a errar muito, tá? Mas toma cuidado com a incredulidade referente à palavra de Deus. Você viu aqui que nós lemos agora há pouco. Esses fariseus eram incrédulos e isso Satanás aproveitou e cegou a mente deles para não reconhecer a luz verdadeira que é Cristo Jesus. Por quê? Porque eles eram incrédulos, eles não queriam. O que é uma pessoa incrédula? É uma pessoa que não quer crer. E eles não quiseram crer que Jesus era Messias. Eles mesmo fecharam a porta para ele, Satanás aproveitou e deitou e rolou na mente deles. E aí vocês viram muita coisa que aconteceu, tantas mentiras que eles fizeram contra Jesus. E outra, você viu que eles estavam tentando matar o Senhor, que olha o objetivo deles. Estavam cegos ou não estavam? Desejavam a morte de alguém? Pois estavam ceguíssimos. Só que eles não podiam fazer isso. Por quê? Porque a multidão tinha Jesus como Messias. A multidão cria no Senhor. Ele estava a cada dia mais crescendo. Então, como é que ia pôr a mão? Tinha que arquitetar toda uma forma de derrubar o Senhor Jesus. Ninguém derruba, né, irmão? Mas isso já estava... Foi o próprio Cristo que se entregou, porque ninguém ia derrubar ele. Ele se entregou porque se ele não se entregasse, irmão, como é que ia salvar a sua vida, minha irmã, meu irmão? Como queria salvar a nossa vida? Não tinha como salvar a nossa vida. Então, o Senhor fez isso. É tudo plano de Deus. Agora, nos dias de hoje, irmão, agora nos dias de hoje, com tanta palavra de Deus, quanto a guia do Espírito Santo, quanto o amor, os conselhos, a doutrina, o evangelho. Queridos, toma cuidado com a nossa incredulidade, isso tem que ser removido no nosso coração. Nós temos que... mas eu creio em Jesus. Mas tem que continuar crendo nas obras que ele faz. Ele faz milagre, faz obras. Estamos aqui na Terra também, irmãos, se alguém aí está pensando que você foi chamado por Jesus Cristo para você virar um reizinho aqui ou uma rainha aqui na Terra, você está muito enganado. Aqui não tem espaço para rei nem rainha, não. Aqui nós só tem espaço para sermos servos e servas do Deus Altíssimo. O rei nosso chama Jesus Cristo, o Rei da Glória, e nós somos seus súditos. E claro que se você é dele, você reina com ele. Então, essa glória é do Senhor. Você vai fazer parte da glória de Deus. Mas para isso, limpemos os nossos corações. Sejamos mais fiéis, mais firmes e fervorosos na presença de Deus. Tá bem? Então, esses são os conselhos. Guardem vossos corações e vamos continuando firme na fé em Jesus Cristo. E que todos sejam abençoados por Cristo Jesus. Glória a Deus. Nome do nosso Deus seja louvado. Amém. 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 Glória a Glória a Deus. Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Santo é Deus. Queridos, eu vejo aqui, eu acredito que, como eu disse, deixa eu só ligar. Glória a Deus.